dia, boa tarde, boa noite, coletivas. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Coletivo Ser. E hoje só a gente, porque a gente é bonita e gostamos de, nos convidar para o evento. E debateremos hoje um assunto muito perguntado também nos nossos consultórios, nas perguntas, nas DMs e nas sugestões de episódios, que diz respeito à sexualidade na gestação e no puerpério. Babado, hein, gente? Babado, várias perguntas aí. Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo e sexólogo clínico, educador sexual e faço parte do podcast Coletivo Ser. Vai lá, bonitas, é com vocês. Não tem você falou bonita? Não, você falou bonito. Você falou bonita, eu sou linda. Vai lá, bonita, Bernardo, tá com a senhora. Bonita eu tava ontem, querido, hoje eu tô maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, coletivers, saudades de todas, todos e todos. Eu me ausentei no último episódio, por quê? Porque me ausentei, acontece, né? Então é isso, é porque eu sou bonita. Então, sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos falar de assuntos polêmicos. Oi, gente! Sou Tereza Imbiruçu, sou ginecologista, obstetra, então eu acho que esse tema hoje eu vou conseguir falar um pouco do dia a dia, assim, né, do consultório, que nessa pandemia a gente teve dois lados, né, às vezes a gente vai achando que vai para um lado, daqui a pouco vai para o outro, então realmente tem muita coisa, assim, não tem um padrão único, né, que aconteceu aí na pandemia. Então, a gente pode discutir bastante coisa. E é isso. Estou feliz aqui de estar com vocês de novo. Legal. Aqui é a Marina, sou psiquiatra e sexóloga. Estou muito feliz de estar aqui hoje também. E eu acho que é um tema bem interessante, que a gente acaba vendo na nossa clínica. E bora discutir aí várias coisas, eu acho que a gente tem muito a trocar. Vai lá, Ana. Olá, eu sou Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, psicodramatista, sexóloga e mãe. E por isso o enfoque desse final é para falar que, além da parte empírica que temos aqui para falar sobre essa questão do puerpério e a questão da gestação, também tem a parte clínica, que temos muito a conversar e discutir aqui. Então, bora começar. Arrasou, gente. Então, bom, gente, eu acho que para começar como nascem os bebês, tá louca? Como nasce ou como se faz um bebê, Rafa? Como nasce ou como se faz um bebê? Como que entra a sementinha? Não, gente, eu acho no repolho. É no repolho. Ah, eu conheço essa lenda. Tem uma japonesa assim. do pêssego. Tem a do pêssego, a da cegonha. A cegonha. Na realidade é o seguinte, a cegonha vem, pega o pêssego, joga dentro do repolho, e aí depois ela pega você pode pôr maionese também, essa aí vira uma saladinha, não é? Agridoce, leva para onde? Para chaminé e o Papai Noel traz. Não é assim? Junto com o coelhinho da Páscoa, que Exato. vem pulando. Eu acho que essa brincadeira já é reveladora da como a humanidade, né, como a gente olha para a gestação, né, como uma coisa ou muito sacra, ou muito fantasiosa, ou muito, né, eu tenho a impressão que a sociedade afasta a sexualidade da gestação pela questão da visão, não sei se é pela visão de ser mãe, a inocência da criança, sei lá o que se passa, gente, mas eu acho que já começa aí, né, a brincadeira. É por isso que eu fiz essa provocaçãozinha inicial. Quando eu era pequena, eu perguntava para os meus pais, tipo, mas vocês que me fizeram? Como é que é isso? Meu pai só virava para mim e falava, sim, fui eu que te fiz sem as mãos. E eu lembro que eu ficava perguntando, tipo... louca! Que loucura, nunca entendi, fui entender depois. Maravilhoso. É outro membro, né? As mãos não são as mãos, nem os pés. Exato, não, eu que te fiz sem as mãos. Ele respondia isso várias vezes, então, tipo, acho que eu até fui conversar com as minhas amiguinhas, falar, tipo, meu pai falou que me fez sem as mãos. Olha que legal. Ele é telepata.
Exato, tipo, Jean Grey, né? vai Professor saber. Xavier, alguma coisa assim, ó. Oh, Scott. Loucura, loucura. Mas eu fico pensando, sabe? Hoje a gente sabe como é que acontece, né? Mas e lá antigamente? Que não sentiam uma explicação, né, muito lógica, muito certa, muito científica. Imagine que loucura, as primeiras pessoas que engravidaram. Tipo Deus assim, me como que livre. realmente aconteceu, né? Como que essa barriga está crescendo? De onde que vem isso? Às vezes eu paro para pensar assim, lá nos primórdios, o choque que não deveria ser, de repente você perceber que sua barriga está crescendo e você começar a sentir alguma dor de algum lugar e é uma coisa instintiva, né? Você fazer força e sair uma outra pessoa dentro da sua barriga. Então, Mas eu imagina acho que eles realmente o deviam. primórdio, né? Mas eu imagino ter que eles deviam observar os outros animais também, né? Os outros. Não sei, eu fiquei pensando aqui, Eu tipo. pensei nisso, mas antes eu queria fazer um parêntese. Vocês não estão vendo, mas a gente está vendo. A Tereza, ela tá assim, tá rolando um vento na Um cara dela, É vento. a própria cabelo. Beyoncé! Ela tá muito Beyoncé. Plena. Arrasou, tá um anjo assim Ô, vindo gente, falar outra de coisa. A gestação. gente tá cada um com Como uma um cor. anjo, você Vocês apareceu. É repararam que a verdade. gente tá meio Rainbow. Eu tô bem arco-íris. comunistinha, né? Uma Percebeu? janela, gente. Eu tô morrendo de calor, tô entrando na menopausa, eu acho. Paulo. Mas, gente, Mas, mas eu voltando acho para a que isso que a gestação. Marina falou, eu fico pensando nisso também, sabia? Talvez das pessoas, elas observam a natureza, observavam a natureza. Então, talvez elas não entendessem, sim, sei lá, uma menina que engravidava na época, né, 10, 9, 10, 11, 12 anos, talvez ela não entendesse o que acontecia, mas sempre tinha alguém mais experiente, mais velho e tal, que talvez explicasse, né? Mas eu acho que deve ser algo meio estranho mesmo, assim. Eu, particularmente, não tenho útero, então não posso dizer qual é a Eu acho sensação, estranho né? até hoje, gente. Mesmo a medicina explicando tudo, a gente sabendo. Gente, é uma pessoa sendo feita dentro da outra. Tipo, É, eu Eu aprendi na lembro. física que um átomo não ocupa o mesmo lugar que o outro, já começa assim. Então, eu já acho, se a gente pode usar a palavra milagre para alguma coisa, a gestação eu já acho milagrosa porque é muito louca, é muito louca. Eu fiquei pensando aqui em duas coisas. Uma coisa é, eu não acho que isso seja só antigamente. Eu acho que hoje em dia ainda existem muitas crianças e adolescentes que não foram, que não tiveram educação sexual e que acabam engravidando e que também não percebem o que é gravidez. Eu acho que isso ainda tem esse lugar de tipo, o que está acontecendo comigo, esse corpo que, né, tá mudando, não estou entendendo. E a outra coisa, bem que o Rafa falou de gestação muito louca, eu lembro que eu falava isso para a Tereza, né, que acompanhou a minha gestação, que aquele negócio de meu corpo, minhas regras, tipo, vai pro espaço. Tipo, não é meu corpo, não são minhas regras. Tipo, tem um ser aqui dentro que tá causando. E, tipo, e aí? O que eu faço com isso aqui? Porque, tipo, minha barriga ia para um lado e eu queria ir pro outro. Tipo, né? Enfim. Eu acho que a gente vive num esquema hoje em dia, né? Que a gente acha que a gente tem muito controle das coisas. E eu acho que a gestação, ela vem para balançar, assim, tipo, falar, olha, pera lá, você não tem, assim, tanto controle, né? Porque eu acho que é uma aposta ali, você não sabe quem vai nascer, como vai nascer. É um evento super... No começo, se vai nascer. Exato. Então, eu acho que realmente, para a gente, acho que para nós seres humanos é um negócio muito louco mesmo, porque é totalmente sair da zona de conforto. Assim. Agora, Tá sem som, Rafa. por outro lado, eu vejo assim, quando eu já atendo as mulheres que já tiveram os bebês, né, os primeiros meses, principalmente, que são os meses ali de adaptação, é uma frase que eu ouço muito do tipo, eu gostava quando estava aqui dentro.
Porque aqui dentro eu conseguia levar comigo, aqui dentro eu sabia o que estava acontecendo, era mais seguro quando estava dentro de mim, eu poderia ir levando onde eu fosse, né? Então, a partir do momento que nasce, que começa a andar, que começa a ter uma vida própria, né? Existe essa Autonomia, segurança. né? Então, quando você está gestando, por mais que vocês tenham falado assim dessa questão de se perder um pouco o controle, mas na relação mãe-filho, né, existe um controle maior quando está dentro da sua barriga. É como se você fosse mais capaz de cuidar quando está dentro da barriga do que quando está fora, porque fora já tem um mundo aqui fora, né? É o Mas processo tem uma... simbiótico que Freud propõe isso, né? Exato, eu ia falar Porque isso. é o Uma processo questão da simbiótico. psicanálise, né? Porque pensando em vida, né? É um ser que está dentro de você e não pertence a seu corpo, né? É que nem a célula que está unida ali. E eu acho que leva, se eu não me engano, né, Ana, até de 6 a 8 meses esse processo de separação da criança com a mãe na percepção da autonomia de dois corpos. Eu sou um, eu sou outro. Tanto que, Tereza, os piores diagnósticos em psiquiatria e psicologia são justamente pessoas que, nesta fase, têm uma dificuldade de cindir, quebrar essa divisão com a mãe. Quando não se quebra a simbiose, normalmente são as estruturas psicóticas e serial killers e perversas que a gente vê mais para frente. E tem uma questão aí, indo também para um outro lado, que aí na perspectiva da mãe, que tem assim, a gestação, ela serve também para você mudar a sua perspectiva, o seu bebê interno. O que você era filha daquele, né? Até aquele momento, você era um ser. E, de repente, durante a gestação, você continua sendo um ser. Você continua perdendo algum controle, mas você continua sendo um. Quando nasce um bebê, e isso é muito interessante, porque essa fala de nasceu um bebê e nasceu uma mãe junto, nasceu um outro ser, que tem outras responsabilidades. Né? Quando nasceu a minha filha, foi exatamente essa sensação. Eu sou responsável por uma outra criatura e, ao mesmo tempo, eu estou morrendo. Porque eu estou morrendo como aquele papel despreocupado, como aquele papel que não tinha questões que agora eu tenho, de amamentar, de cuidar, de outras responsabilidades surgem. Então, fica uma coisa muito ambígua aí. Primeira coisa que dá para a gente puxar, e isso acontece muito, a gente escuta muito, e isso acontece também, né? O Rafa também já estudou bastante dentro da psicanálise, que é essa coisa da pulsão de morte, e assim, essa coisa das mães acharem que o bebê vai morrer a qualquer momento. Na verdade, esse bebê que vai morrer a qualquer momento é o seu bebê. É você que está morrendo, né, como filho. Exato. É o seu bebê, o seu filho que está morrendo internamente. E que você tem que deixar morrer também, para você poder cuidar do outro. Então, Sim. isso é desesperador. Por isso que vem essa fala de eu preferia estar dentro quando estava dentro da minha barriga, porque era muito mais fácil. Dentro da minha barriga, eu não coloco em risco essa criatura. Fora da minha barriga, ela está em risco. Enfim. Ou seja, essa construção da muito identidade da mãe, né? Não, mas faz sentido que esse momento pós-parto, né? Me parece que eu queria voltar, eu ia falar aquela hora, que a heteronormatividade também fode com a cabeça, principalmente das mulheres, quando exige esse papel, mãe tá pronta, que mãe não sei o quê. E eu percebo na clínica, até muitas pessoas questionam, mas você não teve filho, e você não sabe como é. Fala, amor, mas você acabou de ter, você também não sabe como é. Não é o processo da gestação que transforma você numa identidade materna. Aí que tá. Tem gente, na minha opinião, tem pessoas que, mesmo com seus corpos preparados para procriação, não têm uma estrutura bacana ou que se identifique em ser pai e mãe.
Essa é a minha principal, que não, o ser humano não foi feito só para procriar, né? Como os outros vivos. Tem gente que não consegue assumir essa posição. E é cobrado muito disso, né? E nesse processo de agora você é mãe, a cultura também influencia para matar a mulher por um tempo como ser sexual, como ser, não é? Como ser? Como ser, Sim. porque daí você é mãe, você tem que ser Vocês viram mãe. aquela atriz, gente, que colocou lá, que fez uma peça de teatro da Mãe Arrependida? Uhum, uhum. Super interessante, porque ela fala justamente isso, assim, que ela ama a filha dela, né? Não é que ela não ame, ela ama, mas ela não ama ser mãe, que são coisas E, diferentes, né? são. E tudo bem, E e tudo tudo bem, e bem. não E é, é, e e é eu um. acho que uma coisa importante é que assim, não é nem na gestação e não é também na hora que nasce, porque existe também uma fantasia de que é isso, né? Nasceu aquela pequena criança, você vai olhar para aquela pequena criança e o mundo vai mudar. Tipo, não, não, não muda. Tipo, é um processo. Você Eu tem ia que, surtar. né? Sim, é desesperador aquela criança ali e tal. E é É muito. realmente é um processo que envolve muita coisa, não é? Não é simplesmente a criança nasceu, tá maravilhoso, bota a plaquinha na porta da maternidade, sai, a vida é Doriana, Margarina, Doriana entregou a idade, né? E a vida não é uma Becel, porque eu sou cardíaca, né? Então, não, aí tem todo um processo de adaptação da família. E não quero ser lumena, né, mas ressignificar muita coisa, né? Então, outra coisa na verdade, eu acho que o problema todo é a romantização dos processos da vida, né? Uhum. E não importa qual seja a gestação, puerpério, Casamento. amamentação, casamento. Eu tive uma paciente uma vez que assim, ela ficou quase, ela tinha um quadro depressivo e tal, durante a gestação ela melhorou e tal, no puerpério ela teve um down, mas que a gente conseguiu controlar, só que ela ficava muito culpada porque ela não sentia aquele prazer que as revistas falavam na Calma, amamentação. B, ela teve um Down, não foi que ela teve uma criança síndrome de Down, ela Não, teve não, uma não, down, ela, queda de. depressão, Exatamente, depressão. eu acho Eu pensei Então, a ela, mesma importante. coisa, mas eu entendi o ponto dele mesmo, que ela Não, não, deu uma entendi, deprimida, mas né? eu acho que a gente é, precisa deixar isso bem, bem ok, claro. ok, sim. Então vamos lá, ela tinha um quadro depressivo prévio, durante a gestação ela teve uma melhora, não teve sintomas. No puerpério ela voltou a ter alguns sintomas depressivos, tá? E ela se sentiu muito culpada porque o que as revistas e os grupos de mãe vendiam a respeito da amamentação, ela não sentia, né? Inclusive, ela dizia que ela ficava um pouco agoniada no início, porque doía, porque até o bebê conseguir ter a pegada correta, ela ficava ansiosa e tal, né? E aí, isso foi um fator que ela tinha vergonha de conversar nos grupos de mães, porque, assim, tudo é romantizado, né? Tudo é maravilhoso. Então, eu acho que a gente precisa trazer dados de realidade aí, né? Hashtag Não, maternidade real, né? exato. Mas Eu eu acho tenho. que a gente tem que sempre pensar que, assim, se essa gravidez ela foi desejada, se ela foi planejada, em que circunstância essa gravidez aconteceu, né? Se foi pega de surpresa, se teve uma gravidez de alto risco, se aquela pessoa tem algum problema de saúde que possa piorar durante a gravidez. Então, assim, se ela tem rede de apoio, o que ela entende por esse papel de ser mãe ou não, o medo das vezes não ter condição financeira de cuidar, de não. Então, assim, eu acho que gente, gravidez, quando a pessoa recebe o teste positivo de gravidez, a gente tem que levar em consideração um monte de reflexões que aquela pessoa pode fazer. E isso pode levar para um lado
bom, mas pode levar para um lado não tão bom. Entendeu? E isso você vai lidar durante todo o processo de gravidez. Até pensar quantas mulheres eu não já atendi, do tipo assim, doutor, eu não quero essa gravidez. E aí, a partir de um momento, não sei, dá uma virada, algumas viram essa chave, outras não. E eu já tive pacientes que viraram essa chave, eu acompanhei o pré-natal, de dizer assim, nossa, quando eu fiz o primeiro ultrassom, eu fiz o segundo, eu mudei de ideia. Só que aí carrega essa culpa de não ter desejado essa gravidez desde o início e que agora ela quer essa gravidez. E aí vem sempre aquela dúvida, eu conto ou não conto para minha filha quando ela nascer, se eu quis ou não quis, entende? Então, assim, eu acho que são muitas circunstâncias. Às vezes uma pessoa pensa no aborto, desiste do aborto, como que lida com isso, né? Se compartilha com a pessoa ou não. Então, assim, são muitas angústias para chegar e dizer que a gravidez é tudo lindo e maravilhoso, que o nascimento é tudo lindo e maravilhoso, que a amamentação é tudo lindo e maravilhoso. Então, não é, gente. Na prática, não é. Não é. Eu posso falar, inclusive, da minha experiência. Tipo, eu sempre quis muito, eu queria muito, e me programei, né? Você lembra direitinho? Me programei obsessivamente para isso e tal. E mesmo assim, tipo, no começo foi muito difícil. Porque eu vomitava até os 4 meses, eu vomitava todos os dias. Depois melhorou um pouco, eu fiquei, tipo, sei lá, 15 dias bem. Aí depois começou a ter contração, sei lá o que era aquela contração. A Tereza pode falar melhor, porque, né? Braxton Hicks, não é? Sei lá, minha barriga virava um... Gente, amo esse nome, porque sempre cai em prova de residência. Braxton Hicks. Explica pra gente o que é isso. O que é um Braxton Hicks? De treinamento também, né? É que o útero, assim, né? Você tem ali dentro do útero um bebê, você tem placenta, você tem líquido amniótico, então você acaba distendendo o útero, né? Isso tudo dentro ali do útero. E, gente, só pra gente. É que não dá, né? Não passa a imagem aqui, mas só para ter uma ideia, o nosso útero é como se fosse do tamanho de uma mão fechada. Imagina o quanto que esse útero cresce, né? Então, assim... Tem gente que já vai pensar em fisting, né? É assim. Ai, que horror! Cada um usa as ferramentas que tem para entender. Nossa, e isso causa dor? Essa distensão pode causar dor, né? Porque o útero, às vezes, ele começa a ter uma contração. O útero é um músculo, tá? Então, esse útero, ele começa a ter uma contração. E isso pode causar um desconforto. Algumas pessoas sentem mais, outras pessoas sentem menos, né? Então, tem pessoas que sentem a gravidez toda, tem pessoas que vão sentir mais no final da gravidez. Tá. Entendeu? Então, no meu caso, eu senti a gravidez toda. A Ana sentiu bastante. É dor, Ana? E aí era dolorosa, eram umas contrações dolorosas, tipo, tanto é que no meu parto mesmo, eu dilatei até 8 centímetros sem saber que eu estava dilatando, porque eu achava que aquilo era normal. Meu Deus! Sim, hein? Foi, exato. Querida, essa daí, ó, é daquela parideira, sabe? Aquela anca larga. Aquela que agacha, pronto. Aqui no isso, interior tipo, porque eu não sabia. Isso. Não, mas eu não sabia, eu achava que isso aí era normal, que não tinha dilatado nada, porque eu senti durante toda a gravidez essas contrações, e eram contrações fortes. Eu lembro que, tipo, a gente atendendo o grupo lá no Afrodite, fazia, tipo, umas contrações bizarras, minha barriga fazia uns brrr, a Tereza punha a mão assim e falava, não, tá tudo bem. Só que depois eu vim saber que não. Eu vim saber que ela se preocupava. Tudo bem, sim, era o processo natural, estava tudo bem, não tinha nada patológico acontecendo. Não, mas eu vim saber não que ela Tereza. se preocupava nessa hora. Não estava nascendo, eu queria colocar a mão para saber se era uma contração efetiva de parto, não era.
Mas ela se preocupava, isso que eu ficava, tipo, e ela com essa cara plena de Beyoncé aí, toda, né? Tipo, Nossa, tem que difícil isso, hein? Você tem que estar com a cara. É, isso assim, no atendimento, de uma forma geral, a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Porque a grávida, ela já tem muitos medos, ela traz muitos medos. E, inclusive, nessa época de pandemia, né? A gente sente, assim, que esse medo, ele vem maior, né? Eu fico pensando, assim, que loucura você tá gerando uma vida e, ao mesmo tempo, você está recebendo notícia de número de morte cada vez maior. Então você vai na contramão. Como que eu posso estar gerando uma vida, né? Esperança, vida, luz e tal. E aí, ao mesmo tempo, a gente está nesse mundo em que as pessoas só falam de morte, de doença. Então, é uma contramão, né? Até mesmo quando a gente pensa em sexualidade, quando a gente pensa na vida sexual dessas pessoas, o quanto que a gente não tem um impacto, né? Tipo assim... Porque sexo é uma pulsão de vida, né? Filho é uma pulsão de vida. E a gente tá, assim, morte, 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 né? Luto, luto, luto. É muito morte, contra mesmo. doença. Mas aí eu acho que por isso que tem essa ambiguidade, porque tem gente que vai entrar nessa pulsão de morte e se prender a ela, de não quero transar, não, fico aqui embotado afetivamente, né? Eu fico aqui preso nesse lugar de não consigo viver, não consigo sair disso. E tem uma outra parte que vai falar assim, meu, tá todo mundo morrendo, eu preciso viver, pelo amor de Deus, eu vou sair transando. Então, eu acho que fica nessa ambiguidade aí, do tipo, ou eu saio transando, ou eu emboto. E é interessante a gente, só para os ouvintes entenderem, que quando a gente traz a pulsão de morte, a pulsão de vida, que são conceitos psicanalíticos, não quer dizer necessariamente que todo mundo tem que seguir a pulsão de vida. Isso é muito individual, até para o assunto que a gente está entrando, de que, como vai ser individual a sexualidade na gestação, esses processos de quem se embota, às vezes é um tipo de proteção, não é uma doença. Entende? Porque pulsão de morte não quer dizer que a pessoa quer morrer. Quer dizer que ela quer se resguardar, guardar o máximo de energia possível, sabe? Proteger a sua individualidade e muitas vezes faz parte de um processo saudável de evitar uma depressão, evitar um transtorno de ansiedade, evitar alguma coisa mais, entende? Então, é muito individual como cada um lida com isso. Eu tenho paciente que está morrendo com as libido lá em cima, tipo, transando, querendo, e tem gente que não veio vontade em toda a pandemia. Eu acho que E um ponto, Rafa, é que não necessariamente transar loucamente é uma pulsão de vida, né? Exato, pode ser depende uma pulsão como pulsão de morte. Exato, é uma resposta à pulsão de morte também. Se colocar em risco, sexo sem proteção, sabe, colocar em comportamentos de risco. Então, é interessante isso. Queria fazer uma pergunta para a Tereza, buscando o tema do nosso episódio. Tereza, é um problema transar durante a gestação? Você vai bater na cabeça do feto caso o seu parceiro ou parceira seja muito pirocudo ou tenha um dildo muito grande? Ou vai penetrar o feto, né? Também tem essa outra fantasia. Obrigado. Vai, Tê, explica pra gente. Não, isso é muito engraçado, porque assim, por mais que a gente esteja em 2021, né, com um monte de informação jogada aí na internet e tal, essas dúvidas são dúvidas reais, tá? São dúvidas que chegam mesmo. Então, assim, não, o útero, ele é um músculo, né? Então, assim, ele tem o corpo do útero, que é onde o bebê está sendo formado, e tem o colo do útero, que é a parte do útero que a gente tem o acesso pela vagina. Então, quando tem uma penetração na vagina, de dedo, pênis, objeto, tal, chega ali no colo do útero. E esse colo do útero está fechado. Então, não tem nenhum tipo de contato com o bebê, tá? Então, assim, o pênis não bate na cabeça do bebê, o dedo não bate na cabeça do bebê, o esperma não entra
nadando assim, né? E chega lá e molha o bebê com esperma, ou suja o bebê com esperma. Não, gente, não chega a isso, né? A bolsa amniótica e o útero, eles são proteções mecânicas para esse bebê, tá? E outro medo... É fechadinho, né, Tê? Tudo fechadinho. É fechadinho, tá? Outro medo é o orgasmo. Então, assim, tem pessoas que têm medo de ter o orgasmo porque tem aquela contração, sente às vezes aquela tremidinha ali na vagina e acha que essa contração pode fazer com que entre em trabalho de parto, né? Que comece a ter contração uterina e que entre em trabalho de parto, que possa ter um aborto por conta dessa contração. Então, não, o orgasmo, ele não vai levar a um aborto, ele não vai levar a um risco de trabalho de parto, tá? Então, assim, existem muitos medos, por exemplo, também de machucar o bebê, né? Se tiver, por exemplo, uma barriga já maior, uma paciente já mais no final da gravidez. Então, assim, e se eu tiver por cima, se bater na barriga, a posição que vai transar, isso causa, às vezes, muito medo. Do tipo, se eu tiver pulando em cima, se alguém tiver deitado em cima da barriga, isso pode dar desconforto, né? Pela pressão em cima do útero, mas não que vai machucar o bebê, não que vai chegar no bebê, porque, de novo, esse útero ele tem uma proteção mecânica. Agora, tem algumas raras exceções, né, que a gente orienta não ter relação sexual. Então, por exemplo, uma pessoa que rompeu a bolsa, né? Uma pessoa que está com uma placenta baixa, com risco de sangrar. Então, aí a gente pede para não ter relação sexual. Quem está com uma dilatação nesse colo, que é essa parte do útero que fica para a vagina, uma dilatação precoce. Então, tem pessoas que dilatam esse colo 2, 3 centímetros, né? Tereza, mas aí são situações, assim, pensando na curva, né, de Gauss ali, né, pensando no maior grupo de pessoas, né? Então, essas são situações que não acometem a maioria das mulheres, né? A maioria ficaria dentro de um grupo em que o sexo não seria um problema ao longo da gestação, né? Não, e esses problemas são prévios aí também, né, Tê? Não é que o sexo provocou esses problemas dessa mulher, ela já previamente, já poderia ter essa predisposição para desenvolver esses sintomas. Não foi o sexo que causou isso. E isso é muito importante, Rafa, porque principalmente naquelas mulheres que perdem um bebê no início da gravidez, elas se perguntam muito se não foi... Porque às vezes coincide, entendeu? Do tipo, teve uma relação sexual, e aí 2 dias depois começou a ter um sangramento, e aí evolui para um aborto. Então, liga o sexo ao aborto, por exemplo, tá? O ato sexual ao aborto. E às vezes não, às vezes aquele bebê já tinha uma alteração genética que iria evoluir para um aborto, que é a principal causa, né? E evoluir para um aborto de qualquer jeito. Então, assim, são situações que não são o sexo que vão causar, como você falou. E isso, no acompanhamento pré-natal, a gente vai verificar e vai dizer se tem alguma contraindicação, não. Mas a grande, grande, grande maioria não vai ter contraindicação nenhuma. Nem de masturbação, nem de vibrador, nem de penetração pênis-vagina, nem de sexo anal, nem de estímulo no mamilo, tá? Porque também é um outro medo que tem, né? Se eu chupar o mamilo, se puxar o mamilo, se morder o mamilo, se isso vai causar algo para o bebê também, né? Não vai, tá? Então, pode continuar estimulando o mamilo. Até novo. É bom, já vai treinando, porque depois é foda o negócio. Quando houver uma contraindicação, quando houver uma proibição do ato sexual, o obstetra vai falar por quê, né? Vai ter uma situação clínica obstétrica em que o obstetra vai falar, olha, nesse caso a gente não vai poder ter transar por X dias, por X tempo, e aí depois vai reavaliando,
Também não significa que vai ser, às vezes, a gravidez inteira, assim. Às vezes é só um período, tá? Agora, o que eu acho importante, já que a gente está falando da sexualidade? De ver que a gente tem os dois lados, né? Tem mulheres que grávidas, elas vão ter um desejo sexual maior e tem outras que não, tá? Então, assim, aquelas que, por exemplo, a Ana que contou, né? No início tem muito enjoo, tem muito vômito, às vezes a sonolência, aquela sensação eterna de como se você estivesse cansada, como se você estivesse pesada, com preguiça, vai afastar um pouco da atividade sexual. Tem Sim. outras que vão passar por esses primeiros meses de uma forma melhor, né? E aí tem um desejo maior às vezes, tá? Nesse início aí da gravidez. Tem Nem uma eu questão... vomitava que nem um chafariz, como é que eu vou ainda me sexualizar? Exato. Então, esses primeiros meses, tem pessoas que não aguentam, gente, entendeu? Não aguenta sentir o cheiro. Tem pessoas Exato, que tem que sentir o cheiro do parceiro, entendeu? eu já ouvi isso. Do Saia, parceiro durma no também, outro né? quarto, durma É. no outro quarto, sai de perto de Eu mim. já ouvi muito esse negócio do cheiro do parceiro, é quase que tem um ladinho e fala, desgraçado, eu tô assim por sua causa também. Meu, você sabe que isso, você sabe Eu que tô vomitando quando eu agora por vomitava, sua causa. exato, Gente, quando eu daí nunca vomitava, escutei, eu não. tinha muita Engraçado. raiva Não. do Maurício, né? Eu tinha muita raiva dele, porque era isso, eu falava, meu, tipo, Foi aí tô que você vomitando. foi aí que você bateu nele? Não foi nessa, Começou a tô violência. brincando. Mas não, Latendo. foi depois de uma conversa que a gente teve e tipo, isso ficou explícito. Eu falei pra ele, eu falei, meu, eu tô com raiva de você, eu tô ficando muito brava, porque é como se você tivesse feito isso, tipo, como se isso fosse teu também, e você não tá vomitando, você tá aí pleno. Tipo, né? Nossa, estamos grávidos do teu cu. comparação, Desculpe o essa palavreado, mas comparação é muito visível, assim, tipo assim, eu estou vomitando, ele não está vomitando. Eu estou mudando meu corpo, né? Quando chega no segundo trimestre, começa a crescer a barriga, meu corpo está mudando, o dele não está. Eu tenho estou que parar de inchada. beber, eu tenho que parar de beber, eu tenho que mudar algumas medicações. Eu super compreendo uma raivinha, tipo, da Mas onde é aí, igual aqui. mas Isso pode refletir no desejo uma das coisas que a sexual. gente conseguiu balizar foi que aí ele limpava a privada todos os dias, ele limpava o banheiro e a privada todos os dias, porque, tipo, já que eu ia vomitar, eu tinha que vomitar num lugar limpo, né? Então, e aí, tipo, isso, ele limpava a casa inteira, ele deixava tudo muito, muito organizado, porque já que eu ia, né, fazer um globo ocular dentro da minha barriga, ele também ia ter que fazer outras coisas. Então, aí cada um vai... Vocês me fizeram lembrar de uma paciente jovem, muito inteligente, médica. E daí ela me falava o seguinte, durante a gestação dela: olha, Rafael, ainda bem que eu tenho a teoria para me lembrar que eu não quero me divorciar, mas eu quero me divorciar agora, porque eu estou morrendo de ódio. É o saber médico que está me mantendo nesse casamento, porque ele não me fez nada, mas eu tenho raiva dele. É comum ouvir isso mesmo, de que Sim, tipo... E não é justo, não é muito. dividido. Não e é. isso E passa. teve um outro episódio que também foi muito bom, que eu virei para ele. Eu virei para ele e falei assim: olha, séria, tipo, porque eu estava realmente vivenciando aquilo, tá? Eu preciso que você me passe as suas senhas do banco e tudo o que você faz durante o dia, porque eu preciso controlar a sua vida, porque eu não tô conseguindo controlar a minha, então eu vou controlar a sua. E aí, tipo, ele, tá, vamos pensar sobre isso. Ó. Eu já pensaria assim, gente, ela quer as senhas, ela vai me matar. Total, tipo, mas era isso, era tipo, meu, eu vou controlar a sua vida. E era tipo, eu vou controlar a sua vida, eu vou controlar alguma coisa, porque eu não tô controlando nada aqui, então eu vou controlar a tua vida. Tipo, Legal E eu acho levantar que como é uma... e eu acho que essa como... discussão dos homens pensarem.
Porque como é uma construção, em tese, né, não, realmente é das duas pessoas, porque as duas pessoas que conceberam ali um neném, tipo, a mulher carregar isso, né, e sentir todas as alterações do corpo e tudo mais, fica meio injusto, né? Meio? Não, e eu fico pensando em outras coisas ao longo da história, né? Que olha como a gestação é louca para a mulher. Porque lá atrás, daí, se você engravidasse antes de um casamento, você estava fodida socialmente. Mas se você, depois de casar, se você não tivesse um filho, você também estava fodida. Começa aí. Então, é uma, né? Daí depois, esse negócio da responsabilidade de cuidar. Hoje a gente vivencia ainda uma questão de que é normal um homem abandonar um filho, mas é super anormal uma mulher abandonar o filho. Porra, gente, é só a mulher que faz isso? Exato. E eu acho que a gente tem que pensar também em outras situações, né? Do tipo, o quanto que isso tem um impacto na vida sexual, né? O quanto que esses questionamentos, essas reflexões, né? Qual é o meu papel de mãe, por que sou eu, por que só, né? No meu corpo, como muda, tudo, tem várias questões. Tem aquelas pessoas que fazem tratamento para engravidar, né? Que tentaram engravidar por muito tempo. Gente, esses casais, muitas vezes, são casais muito sofridos. São casais, às vezes, que eu nunca esqueço, uma gestante que eu atendi, ela estava na 11ª Ai, tentativa de gente. gravidez. E ela estava em vigência de abortamento dessa 11ª, né? E aí, eu lembro que ela dizia assim, se me pedirem para ficar de cabeça para baixo, para segurar, eu fico. Se vocês quiserem que eu durma de cabeça para baixo, eu durmo. Então, assim, são pessoas muito sofridas que passam, às vezes, por longos tratamentos para engravidar. E quando engravidam, essas pessoas, elas, assim, elas precisam proteger essa gravidez. Então, esse medo de perder essa gravidez é muito maior. E, às vezes, esse atrito com quem está do lado acaba sendo maior, né? Esse desgaste com quem está do lado acaba sendo maior. A vida sexual acaba ficando mais comprometida. Tipo assim, essa pessoa não quer transar mesmo. E ela não quer transar, às vezes, não, por medo, né? Por todos esses medos que a gente está falando. Então, pessoas que passaram, muitas vezes, por coitos programados. Então, já vem naquele sexo muito mecânico para procriar, né, com o objetivo de procriar, com o objetivo de ter filho, com hora marcada, com temperatura corporal medida, com muco, com teste, com exame de sangue, com exame de ultrassom, para ver se está ovulando mesmo e tal. Então, tudo isso acaba afastando, né, a vida sexual. E outro perfil que a gente tem é que, às vezes, hoje a gente tem muita produção independente, né? Hoje tem muita produção independente. Então, essa pessoa, e aí? Como é que é lidar sozinha com essa decisão que você tomou? Porque aí é uma decisão muito pessoal, né? De você ir lá e engravidar sozinha. De ser uma mãe solo, né? Sim. Né? Você chegar lá, você decidiu ir num banco de esperma, você decidiu pegar aquele espermatozoide, você decidiu. Então, essa é uma decisão muito assim, desejada, planejada, calculada, medida, e você vai estar sozinha. Né? Você não vai poder culpar a pessoa que está do lado. Você vai vomitar sozinha. Você optou por passar por isso sozinha. Né? Então, eu acho que a gente tem várias situações ao longo dessa gravidez. Sim. Né? Ou seja, é de muita responsabilidade, realmente. Eu acho que o que foi muito bacana de vocês terem levantado foi a questão de desconstruir a romantização, porque tudo isso tem a ver com romantizar o processo. Entende? Porque a pessoa, né? Ai, quero ser mãe, quero ser pai. Na cabeça, normalmente, sempre vislumbra a fantasia da criança já correndo no joguinho de futebol, pronta, matriculada, passou a fralda. Não, gente, tem um processo enorme até lá. E depois de estudar psicologia, gente, todo esse processo psicanalítico do 0 aos 5 anos, isso que me afastou de querer ser pai, sabia?
Eu vou ser bem sincero. É muita responsabilidade essa criação do 0 ao 5. Cada detalhe, não é querer assustar os ouvintes, mas é querer assustar, porque é uma decisão muito que a gente fica pautando, né? A gente fala da heteronormatividade, né? Falando que até das questões homossexuais, porque não é Adão e Ivo, porque Adão e Eva, que não sei o que, são todos textos que vêm né, de um lance de procriação, que você tem que se reproduzir, que é a função de todo mundo. Novamente, tem gente que não veio para esse mundo para ser pai e mãe. Tem até bicho, você já viu os homossexuais pinguins? O que acontece? Eles cuidam de crias que são órfãos por morte de algum pinguim, mas de vários que são abandonados. Então, se até no reino animal tem bicho que rejeita, o que é o ser humano com a capacidade de raciocínio, né? Sim. Exato. E assim, né, Rafa? Agora, na pandemia, a gente viu as pessoas refletirem mais, eu acho, sobre isso. Entendeu? Essa questão, quero ser mãe ou não quero ser mãe, né? Quero ter uma família grande ou quero ter uma família com um filho só. Eu acho que a pandemia jogou muita essa realidade na cara, né? Do tipo assim, eu não posso ter uma babá agora, porque eu estou em plena pandemia, eu não posso ter uma pessoa para me ajudar a arrumar casa, porque eu estou em plena pandemia, então eu tenho que trabalhar home office e cuidar de uma criança, né? Então, assim, eu quero engravidar de novo, eu quero ter o segundo filho, eu quero ter o terceiro, não. Então, as pessoas, assim, têm um verdadeiro pavor do segundo e do terceiro filho, né? Tipo, apartamento, as pessoas começaram a ficar mais em casa. E aí, assim, qual o tamanho dos apartamentos que a gente pode comprar? Né? Apartamento de um quarto, no máximo apartamento de 2 quartos, para um filho. E aí? Você vai ter o segundo filho, o terceiro, para ficar dentro de casa, que a pandemia passa essa ideia, né, de ficar em casa. E qual é o espaço que você tem para ter uma família de 2, 3 filhos? Para você ter privacidade, inclusive para transar, né? E aí, como que as pessoas eu ia falar exatamente isso, pandemia com criança pequena? Eu ia falar exatamente isso, para transar. Exato, que aí pensando no nosso episódio mais uma vez, o título era Sexo durante a gestação e o puerpério. Doutora Tereza Embiruçu, tem-se de manter resguardo, não tomar banho e não lavar o cabelo? Porque tinha isso, lembra que não podia lavar cabelo? Dieta, tem que fazer dieta. Tem que fazer a dieta no puerpério. Chinelinho com meia. Não pode tomar café quando você está amamentando? Ou chinelinho com meia. Não, mas da amamentação a gente pode ter um episódio só disso, né? Que eu acho que é importante também. Agora, a dieta, né? Resguardo, lavar cabelo e ficar deitada na cama por 7 dias sem tomar banho. Fudeu, com 4 horas que eu tinha parido, eu já estava tomando banho e lavando a cabeça. Aí, ó, viu? Por isso. Vocês me lembraram um parto que eu ajudei uma colega minha, Carol, a paciente era dela, e a paciente era chinesa mesmo, né? Chinesa. E aí ela virou para mim assim, então, ela tem toda uma tradição que ela não pode tomar banho por 40 dias. Eu fiz, como? Como não vai tomar banho por 40 dias, gente? Que é isso? Vai fazer o quê durante os 40 dias? Meu Deus! Né? Então, assim, você vê que é uma coisa bem cultural, né? A gente não tem essa noção do que é lá fora. Mas, assim, não, gente, vocês podem tomar banho, vocês podem comer, tá? Só assim, essa questão do resguardo, né? Essa questão de quanto tempo depois para transar. Aí tem várias situações. Primeiro, se foi um parto normal, natural, vaginal, né? Se teve alguma complicação ou não, se precisou levar ponto ou não, né? Você fica sangrando geralmente uns 40 dias. Esse útero, o colo do útero, ele fica um pouco mais aberto durante esse tempo. E é um período em que você está também, assim, aprendendo a lidar com aquele bebê que nasce, você está com os hormônios ainda muito altos, então essa vontade de chorar, essa labilidade emocional e tal. Então, assim, tem uma questão
física, né, do útero ali um pouquinho mais aberto, do sangramento, que isso pode aumentar o risco de infecção na relação sexual, isso pode aumentar o risco de desconforto, de dor e tal, mas tem uma questão emocional também, né? Então, esses primeiros 40 dias são, assim, fundamentais para você entender o que é aquele choro do bebê. É fome, é sono, o que não é, né? Aprender a amamentar. Você também chora mais, você tá mais... você não tem tempo nem de escovar o dente. Então, assim, é muito difícil. Esses primeiros dias são muito difíceis, né? Então, o sexo realmente não tem espaço. E é lembrar que é uma cirurgia, é um procedimento. Você ficou 9 meses com o negócio crescendo dentro de você, daí sai ali, seja por cesárea, ou seja por parto natural. Rafa, o parto natural, ele tem uma recuperação muito mais rápida, muito melhor. Entendeu? Esse número mágico, 40 dias de pós-parto, alguns falam 45 dias, é mais por esse tempo que a gente vê de sangramento mesmo, né? E a gente chama assim de involução desse útero, porque ele cresceu durante 9 meses, então ele está voltando ali ao tamanho normal e leva um tempo para isso, né? Cesárea já é uma cirurgia. É uma barriga aberta. A gente fala cesárea, mas é uma cirurgia, é uma barriga aberta. Quando a gente abre ali, a gente tem contato com todos os órgãos internos. A gente abre ali no útero para tirar o bebê, mas é uma cirurgia, é uma barriga aberta, né? Então, você tem ali os pontos, você tem a recuperação dos pontos, geralmente leva uns 15 a 20 dias para esses pontos cicatrizarem, esses pontos cirúrgicos, né? Então, você pode ter a barriga ficar um pouco mais distendida, mais incomodada, as alças intestinais ficam mais distendidas, cheias de gases, às vezes você tem mais dificuldade de ir ao banheiro, você tem dor na musculatura, porque é uma cirurgia, então a gente afasta os músculos abdominais para poder operar, então isso causa às vezes desconforto. Tem pessoas que acumulam sangue na ferida operatória, formam hematoma, formam seroma, isso também requer mais cuidados. Então, também para quem faz um procedimento, né, de cesárea, também vai levar esse tempo para recuperar. E aí também não vai ter espaço para o sexo. E eu acho que tem também uma questão da readaptação àquele corpo, né? Porque é aquela coisa, tipo, você estava com uma barriga grande, de repente essa barriga diminui, mas ela não diminui tanto, o seu corpo está meio esquisito, é uma barriga meio murcha, você ainda tem que se adaptar também àquele corpo. Você ainda tem que se adaptar àquilo que está acontecendo ali. A tudo. Exato. E eu penso assim na teoria da libido, né? Que volta e meia a gente coloca aqui que libido não é só sexual, lembrando, é investimento de importância. Eu acho que eu também não pensaria em sexo se eu tô com um bebezinho novo, aprendendo a lidar, trabalhando a minha questão materna. Olha o tanto de investimento libidinal tem que fazer aqui. Exato. E aí a gente tem que pensar na cultura um pouco, que fica colocando que homem não pode segurar um pouquinho a piroca dele para esperar. Ah, pelo amor de Deus, não vai matar ninguém ficar 3, 4 meses aí, se for necessário, vai lá, bate uma punheta também, né? Porque a gente tem que desconstruir que não pode falar não para homem. Exatamente. Tipo, e muitas vezes essas puérperas vêm com essa queixa de tipo, putz, mas meu marido tá insistindo para transar. E tipo, eu tive uma paciente uma vez que ela veio com isso assim, tipo, tô pensando em pedir para minha ginecologista me proibir de já vi isso. Me dá um atestado. Meses, mesmo, gente? Pelo Sim. amor de Deus, eu levaria um divórcio nesse atestado. Porque o meu marido tá insistindo e falando, contando os dias. Tipo, que tava contando os dias. Olha, já deu 38 dias, hein? Daqui 2 dias a gente já pode transar. E ela desesperada, tipo, não quero. Dá pra colocar uma observação. Mas era só embaixo, ela falar assim. Já que, quer transar, tá bom, mas olha, depois da gestação eu fiquei com um fetiche que é de usar uma cinta pênis. É isso que eu ia falar. Bota uma observaçãozinha lá embaixo, ó. É permitido. Também quero transar, mas o seu cozinho vai rolar. Desde que ela penetre o orifício do marido, não o oposto. Quero não, gente. Esses hétero topzera.
Com a mamadeira de Exato. piroca, inclusive, né? E Não, mulherada, não se exijam desse papel de ter que corresponder ao desejo do seu parceiro. Você tem que encontrar o seu desejo para ambos encontrarem uma forma de se encontrarem no meio do caminho e ambos serem satisfeitos. É mito esse negócio que homem gosta mais de sexo do que mulher. É mito esse negócio de que homem precisa mais de sexo do que mulher. Tá? Então vamos E é parar uma de... construção social de que Opa! homem busca na rua o que ele não tem dentro de casa. E para mim isso que abre margem para estupro, sabia? Esse negócio de colocar o homem nesse comportamento, eu acho que isso que abre muito margem para estupro, essa, né? Para mim tem até uma banalização da Exatamente. questão. Nossa, ai, coitado, né? Não. Eu acho que a Ana falou num ponto também que eu acho super importante, que é a questão da recuperação do corpo, né? Então, essa é uma exigência, gente, é tão cruel isso, tá? Eu já tive, assim, duas coisas, assim, que me marcaram, duas frases de pacientes minhas. Uma que virou, assim, para mim no segundo dia, ela ainda estava na maternidade, aí eu fui passar visita, ela virou para mim e falou assim, ai, doutora, meu marido virou para mim e disse assim, tem certeza que não tem mais nenhum aí dentro? Essa sua barriga tá tão grande? Será que não vai diminuir? Vai levar quanto tempo para essa barriga diminuir? Ai, Então, assim, a mulher estava internada ainda, não tinha nem recebido alta, tá? Então, gente, tem horas que dá vontade de você dar 2 tapas na cara da pessoa, entendeu? E diz assim, acorda, para, como é que você não tem a menor sensibilidade de ver que Da existe... pessoa, Foram no caso do 9 marido, meses... tá? Não da mulher Não, que claro. tá ali, por favor. Você leva 9 meses, né? O útero é um músculo. Você leva 9 meses distendendo esse útero. E você acha que tirou o bebê em 2 dias, você não tem mais barriga nenhuma? Então, não é assim, não funciona assim, entendeu? Isso não é verdade, gente. Então, leva tempo para recuperar esse corpo, tá? Leva tempo para você voltar ao seu peso normal, para você voltar a vestir suas roupas. Calma, vai voltar. É uma fase. Eu acho que a principal palavra, assim, é uma fase, tá? E eu acho que uma coisa importante que a Tê falou, do leva-tempo, é assim, cada corpo vai ter o seu tempo. Porque também, muitas vezes, vem essa coisa do tipo, quanto tempo? 2 meses? 6 meses? Quanto tempo para já me programar? Tipo, cada corpo vai ter o seu tempo. O importante é você se respeitar também dentro disso. Respeitar o seu ciclo, respeitar a sua vivência, o que você tá entendendo como esse momento. Tem muita coisa aí mudando. Então, assim, cada um vai ter o seu tempo. Vai, Bê. Bom, eu vou fazer o papel de chata, vou fazer um resumão, por favor, contribuam com o resumão, porque a gente tem uma questão hoje do Coletivas Respondem, não é mesmo? Então, vamos lá. Primeiro, são vários os fatores que interferem no sexo durante a gestação e o puerpério, desde questões pré-gestação, se é uma gestação planejada, se não é planejada, se é a primeira, a segunda, a quinta, a 15ª, se todas geraram uma criança, se tiveram abortos e tal. Então, já começa aí, né? Durante a gestação, o sexo, ele não é um problema caso as pessoas envolvidas tenham vontade, né, façam o que querem ali no sexo, sem forçar nada e tal. Existem algumas situações em que o médico ou a médica que está acompanhando vai dizer, olha, nesta situação, por causa da implantação da placenta, por causa do seu colo, do útero e tal, deve-se evitar determinadas posições ou de evitar o sexo e tal, mas aí são situações que vão ser discutidas caso a caso. Não há o traumatismo craniano do feto, né? Então, que essa é uma preocupação, né? Então,
durante a gestação não teria esse problema do sexo, e pós nascimento da criança, então no puerpério, normalmente se espera um período de tempo, em torno de 40 dias, para que o corpo volte à sua as suas questões fisiológicas. Então, não é porque é pecado, porque senão a mulher vai ficar careca, senão o filho vai ficar com terçol, senão Seca o leite. Seca leite, não é nada disso. É por causa do corpo mesmo e da fisiologia, para que o corpo se recupere do parto e da gestação, né? E depois disso, aí a gente pode falar, né, mais alguns episódios, seja de amamentação, seja de sexo com criança em casa, não sexo com recém-nascido, porque isso é pedofilia, né, mas sexo com criança em casa, né? Então, que esse é um outro ponto que traz discussões e questões para todo mundo. Gente, eu estou me sentindo tão... Olha, fiz um resumo tão bonito aqui. Obstetra, Foi a senhora resumão, tá parideira. hein? A senhora Olha, tá parideira. Nossa, gente, Olha, lembrei... dilatou 8 centímetros sem anestesia. Exato, obrigada. E gente. esse negócio de bater na cabeça do útero também, gente, homens, a sua piroca é menor do que vocês pensam. Uou! Não, gente, que eu coloco em centímetros. Tereza, quantos centímetros tem entre a entrada da vulva e da vagina e onde o bebê fica? Contando todo o aparato de assoalho pélvico ali, né? O quanto, gente? Olha, tem uma média aí de uns 13 centímetros. Então, tá Então, entendendo? gente. E a piroca não tem a cabeça de ferro. Exato. Eu acho Arrasou. que Pensando na média isso do brasileiro, né? Exato. E isso que o B falou, eu acho que assim, a gente precisa voltar a falar sobre amamentação e puerpério e sexualidade, porque também é uma outra coisa que assim é muito fantasiada e tem muita coisa que assim tem muitas coisas de maternidades reais que a gente precisa falar. Achei muito boa seu resumão aí. Foi bom, Arrasou. foi bafo. Obrigada, gente. E agora, você quer falar alguma coisa, Teu? A gente pode passar para o coletiva. não. Deixa a sua mensagem ter. Não, eu acho Esse que tema. você fez um resumo bem bacana, Bi. E eu acho que o mais importante é essa conexão, entendeu? Essa conversa muito franca, que eu acho que às vezes falta entre os casais, entendeu? Do tipo, até que ponto, de conversar sobre sexo mesmo, de conversar sobre o que muda durante a gravidez, o que muda depois, porque a sensação que eu tenho é que fica cada um com as suas fantasias do que pode, do que não pode, do que acontece, mas não conversam em si. Então, eu sempre estimulo, se existe uma parceria, né, sexual durante essa gestação, que vá na consulta do pré-natal. Exatamente para a gente ter essa oportunidade de conversar todo mundo junto. É uma conversa que eu adoro ter quando tem os dois. Às vezes eu mostro desenho de posição, de como o que pode fazer, o que facilita, quando a barriga está grande, quando não está. Então, eu gosto de explicar para os dois. Eu acho que é um momento, exatamente porque eu sinto que existe essa dificuldade de se conversar sobre isso. Então, eu gosto muito de falar nas consultas do pré-natal, né, em cada fase da gravidez e o que vai acontecer no puerpério. Eu explico tanto essa fase, tanto essa questão hormonal, quanto essa questão física e social que acontece. Então, se fosse para acrescentar alguma coisa no seu resumo, do tipo, vão na consulta do pré-natal e vão todos que estão envolvidos sexualmente para a gente tirar todas essas dúvidas. Eu acho que isso é importante. E outra coisa, gente, não é querer defender o nosso peixe, mas já defendendo, façam terapia também. Não existe um botãozinho mágico que vai te transformar em pai e mãe apenas pelo detalhe de estar grávidos. Isso é um detalhe perto de o que é uma maternidade, uma paternidade. Então, façam terapia. Eu acho que não resume também o que a Ana citou no início sobre a revisitar essa posição, né, trazendo em teoria o complexo de Édipo. Você passa de novo pelo complexo de Édipo quando você tem filho, e não é tão simples assim. Se fosse
Gente, a teoria psicanalítica é o quê? Teoria da sexualidade. Olha o quanto é importante esse momento da gestação, dos primeiros meses e dos primeiros anos de vida na constituição da pessoa e dos pais também. Então, façam terapia, busquem ajuda para esse acompanhamento. Não é porque está doente, porque está mal, não, mas para se preparar. Arrasou, arrasou. Ótimo. É E isso. agora a gente vai ter, eu ainda tenho esperanças da gente ter uma música própria, assim, um jingle, coletivas respondem, alguma coisa assim, né? Uma coreô. Tem que ter, Uma claro. coisa tipo... E hoje temos um questionamento que Ana Luísa Fanganiello, sim, ela é parente daquele túnel que tem ali no final da Paulista. O túnel foi minha avó. Nossa, que doida. Mas olha que interessante, sua avó tem um nome masculino. Não, é o túnel, entendeu? É tipo a passagem da vida. Ah, tá. Nossa, ai, que medo, uma morre coisa mais se passar ali. poética ainda. Ah, isso tá aparecendo, depois a gente conta, quando a gente estava em Praga, num congresso, que o rio fluía para o mar, é uma coisa assim que a Ana não estava muito bem lá. Não, estava ótima. Eu tava ótima verdade, lá. ela estava muito boa. A gente passou muitas horas procurando o rio, né? Muitas horas procurando o rio e muitas horas fluindo com o rio. Exato. Isso é o mais importante. Vamos ao Coledivas Responde. Ana Luísa Fanganiello. Ela recebeu alguns questionamentos sobre a mesma temática ao longo desta semana. E, Ana, quais foram esses questionamentos? Questionamento sobre se eu comer algo específico, eu mudo o sabor do meu sêmen ou dos meus fluidos corporais. Por exemplo, abacaxi, se eu comer em excesso, posso fazer o meu esperma ficar doce? Fica essa pergunta. Questionamento. Eu só vou dizer uma coisa. Se comer muito abacaxi, me dá afta. É o que eu posso adiantar. Né? Me dá gastrite também. Eu também acho que a pessoa que fez essa pergunta é uma pessoa... ela é bem preocupada com o que está oferecendo para o outro, né? Mas é interessante, porque eu já ouvi várias eu achei vezes, fofinho. Assim, mas eu já ouvi esses questionamentos em algumas vezes, inclusive, como eu sempre falo, tem portais, né, que sempre tem uma parte de sexualidade, vira e mexe, brota um questionamento assim, alimentos que mudam o gosto e o cheiro, o sabor, sei lá, de fluidos corporais, né? E aí, o que me dizem a respeito do abacaxi e do sêmen? Do abacaxi especificamente eu não sei, mas eu sei que se você comer muito alho cru, você muda o seu cheiro. Então, não, eu cheiro da pessoa, assim, né? Exato, o seu cheiro, o cheiro de assim, você, assim, ó, eu. Mas eu sei, gente, que urina, o pessoal que gosta de urina, tem algumas coisas que mudam o sabor da urina. Sim. Sim, alguns alimentos. E não é todo mundo que muda o sabor da urina, o cheiro, assim. Não é todo mundo. Tipo, tem algumas pessoas que, por exemplo, como é que chama? Aspargos é uma aspargo, coisa. Isso, aspargos, ele tem um café. componente. Tem gente que aspargos tem um componente de enxofre que é quando digerido e tal, aí ele muda o odor da urina, possivelmente do sêmen também. Mas então, aí que ficou a minha dúvida. Café é uma coisa, né, Café também. Também, café na também. Constituição, na hora que está sendo formado o sêmen, então esses alimentos, eles podem então oferecer uma mudança real ou é porque passa pelo canal? Então, na verdade, é assim, na hora de você fazer a metabolização daquele alimento, aí às vezes sobra algum componente que que dá esse tom desse cheiro, na hora que você vai metabolizar e eliminar aquilo do seu corpo. Então, por isso que eu não sei se no sêmen vai ter alguma coisa, porque, assim, a urina, em tese, ela excreta, né? Excreta coisas do nosso corpo. Então. O sêmen não, o sêmen ele é formado ali, tipo, né? Ele não tá excretando alguma coisa. É diferente, né? Não muda em relação àquilo que a gente come. Tipo,
Porque Será assim, que o tem? homem ele pode ficar sem eliminar por muito tempo, né? Assim, ele não tem. Será é que verdade. também as outras De secreções, Então, mas tem uma secreções vaginais questão... também mudam? Muda, e é o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, no líquido, né, no fluido seminal e tal, tem o Mas tem um pouquinho de espermatozoide, urina, né? É porque mas passa aí pelo canal tem da urina, né? isso, Exato, mas na constituição mesmo, do fluido todo, tem frutose, tem proteína, tem um monte de substâncias ali, tem eletrólitos e tal. Então, se você... essas substâncias não brotam do nada no seu corpo, né? E é possível, sim, principalmente o abacaxi é um dos que tem mais evidência de mudança. Aí eu posso trazer em algum outro episódio aí a explicação Empírico? mais... não sei, tem dados científicos. Eu vou ver se eu encontro algum artigo. Mas será para que tem, trazer para tipo, vocês. esses enólogos? Sinto tons de Exato. abacaxi, De canela. Sinto aroma de frutado. alcachofra. Não, mas falando sério, acaba passando Notas. por causa da conformação do Tá. fluido seminal mesmo. Então tem Tá. frutose, proteína e tal, e isso pode alterar o sabor, tanto para aí sabores que são mais aprazíveis para algumas pessoas, quanto para sabores que não são tão agradáveis. E pode dar, aí a gente pode pensar, por exemplo, num retrogosto, falando de sommelier de esperma, né? Uma coisa Então. assim, né? Pode dar um retrogosto, alguma coisa assim, né? Cítrico com uma madeirado, é provavelmente. aquele saborzinho que fica depois que você engole, né? É aquele gosto que vem depois. Lá no fundo, assim, ó. Isso. Aquele Nossa. gostinho, aquele Então, gostinho que fica aqui, assim, ó. Quando você faz garganta profunda, louco. é ali, ó. Gente, eu queria que vocês vissem a cara da Tereza neste momento. Mas, ó, o que eu já li a respeito é que tem três substâncias principais que acabam interferindo, algumas, né? Mas para alho interfere um pouco no gosto. Aspargos, e aí daria um gosto tanto Marina alho, já está anotando, vocês perceberam? Aspargos tem esse componente de que ela é enxofre, então nutróloga também, né? ficaria talvez não muito agradável. Eu tô achando bem interessante. Abacaxi, e aí daria um gosto mais agradável e tal, mais adocicado, e que a ideia é que você consuma suco de abacaxi, alguma coisa assim, 24 horas, pelo menos 24 horas antes, né, da produção ou da entrega do material, aí você pode, né? E canela. Mas eu acho que antes do material você tem que ejacular, canela então, também. aquele material antigo. Porque aí tem vai se remetabolizando ali, né? Mas eu acho que se quiser, né? Se liga do material antigo, bebe o suco de, né? Gente, é tipo beterraba. Sabe aquele momento que você esquece, quase morre do coração no outro dia? Gente, tô morrendo por dentro. Gente, eu tô endoscopia. Quem nunca esqueceu de comer uma beterrabinha, né, no dia anterior? E quase liga para as amigas médicas. Tô morrendo. Mas é isso, gente. Então, existem alimentos que causam a mudança de sabor do sêmen. Eu sempre achei que tem cheiro de cândida para mim. É igual o líquido amniótico. Vocês já repararam que o líquido amniótico tem cheiro de cândida também? Eu nunca tive a oportunidade de pegar líquido amniótico sentir o aroma agradável de um líquido amniótico. E para quem é de outro... Vários banhos de líquido amniótico. Então... Eu imagino, tomei um só na minha vida. Alguém de Tereza, me convida um dia para ver um parto. O líquido amniótico, só tomei um banho de líquido amniótico, foi uma cachoeira, do seu próprio, né? Do meu próprio. Quando eu era residente, eu achava que quanto mais meu pijama cirúrgico tivesse sujo de líquido amniótico e de sangue e de tudo,
eu era melhor obstetra, entendeu? Então, quanto mais Gente, melhor obstetra eu era. Tê, Eu você fico já tentou, imaginando- você já tentou, tipo, Golden Shower, alguma coisa assim? Just saying. Não. não. Tá, gente, só para traduzir, é que Cândida, o povo fala de Cândida em São Paulo e tal. que De onde boa. eu venho, Mato Grosso do Sul, que boa, gente. Que boa, né? no Água Paraná sanitária. Água Água sanitária. sanitária. É isso aí, gente. Coletivas já responderam. Mandem suas questões, dúvidas, comentários, também elogios. E também, se vocês quiserem mandar, por exemplo, dicas de posição, a gente pede para a Tereza experimentar e contar para a gente. Outras opções de retrogosto que vocês tenham sentido. É verdade. Exato. Talvez café, né? Eu vou ver se Café, eu uma encontro boa. alguma referência a respeito de Café, café. muda o cheiro de urina, muda com café. Então, talvez mude também. Vamos avaliar. Vocês mandem o kit completo, tá? A posição e a pessoa com quem testar, tá bom? Por favor. Arrasou, Tereza devolveu nossa, mandou bem, amiga. Vitamina C também, hein? Vitamina C deve Gente, ajudar. se a Tereza tivesse na CPI, ela ia ser daquelas assim, você fala bom dia, ela já fala, pá, bom dia na sua opinião. Bom dia na tua fuça. É isso aí. Arrasou, gente. Adorei, viu? Aprendi várias coisas. Vamos. Diga, tenho um dos coletivers mandou um beijo, falou que é para desejar um fora Bolsonaro em nome dele, que é o Luizinho, que fez PUC, psicologia na PUC. Ele falou Luizinho, que era para um beijo, Luizinho. Ah, é verdade, é Luiz Eduardo Lemos, eu acho, alguma coisa assim. Você não, já virou Luizinho. Um beijo, virou Luizinho. Um beijo, Luizinho. Manda um beijo, Tereza! Pro Luizinho. Beijo. Pronto. Gente, é isso. Foi nosso episódio de Nós Mesmas Lindas, arrasando. Não é mesmo? Just saying. Sim, né? Eu gosto dos nossos episódios, nós conosco. Eu também, que a gente fala mais, né? Porque quando vira tem muito outra CPI, pessoa, né? porque quando tem outra pessoa, a outra pessoa fala. E aí a gente não fala. Então, quando é só a gente fala porque não tem outra pessoa para falar. Né? E aqui eu não me obrigo a ser simpática, né? Quando tem é verdade. A gente pode ser a gente. E eu não fico tendo que ler nome de ninguém. Essa traumatizada. Isso a gente vai ter que discutir nos bastidores. Gente, beijos. Vamos mandar. Alguém quer mandar beijo especial para alguém? Ribeirão Preto, Catanduva, um beijo para Ribeirão Preto, que nesse momento está fazendo Salvador. Uma bela carreata contra Bolsonaro. Ouro Preto hoje? Ribeirão. Ribeirão. Só mantenha cuidado, tá, gente? Não, eles estão fazendo uma carreata. Olha, eu quero mandar todo mundo beijo é rico, né? Pfizer, todo mundo é rico, todo mundo tem carro. Eu quero mandar beijo para AstraZeneca, eu quero mandar beijo para Gloriosa na Cuba, para Moderna, para Johnson's, para Janssen, quem mais, pra gente? Sputnik. Para Sputnik, para Coronavac. E uma das coisas que eu já falei, enquanto o Bernardo passa uma mensagem aqui, uma das coisas que eu já falei foi, eu já tomei muita vodka ruim na minha vida. Já tomei balalaica nessa vida. Você acha que eu não tomo uma Sputnik? Querida, já tomei Natasha, balalaica. Exato, né? Sputnik, Corotinha. Toma com gelo. Manda aí que eu tomo. Lembra, Ber, no último carnaval a gente No último carnaval, a gente tomou um negocinho, que eu não vou falar o nome da marca, mas é porque no carnaval é muito difícil banheiro, né, gente? Então não dá para ficar enchendo de cachaça, de cerveja. Né? A gente tomou um negocinho, lembra, Ber, daquela bebidinha que é ruim, feito capeta? Que é desse tamanho, mas você fica louca rápido. Sim. Querida, mas muito eficaz, né? É altamente eficaz. Eu acho que eu não peguei coronavírus na época do carnaval por causa dessa bebida. Por causa do álcool 70 da bebida. Mas assim, depois eu também posso contar minhas dicas de carnaval. Eu não saio bebendo qualquer coisa, eu sempre saio com uma mochilinha, né? A gente faz com isso. minhas bebidas. Não, mas eu tô falando gente. Isso antigamente, Gente, a gente precisa terminar. quando a gente era
A né? Tereza tem plantão. Beijo. Verdade, gente. Então, beijo para. Beijo, Campo Grande, beijo Eu não vou Aquidauana. conseguir ler essa. Eu não vou conseguir ler esse nome aqui. Desculpa. O Para Rafa Daichi consegue. Sancaio. Onde tá? Beijo no para. chat. É porque ele falou todas as indústrias farmacêuticas, tem que mandar para que eu trabalho. Ah, Dai-san, beijo! Japonesinha Daichi-san aqui, ó. fofa! Ohayou! Dai-san, Hayou gozaimashita, arigatou gozaimashita, Nihongo desu ka? É isso aí. Um beijo, pessoal. Um beijo beijo. para Beijos. todos Foi coletivos. Se ótimo. cuidem, mantenha distanciamento social, usa a porra do álcool gel e da máscara e vamos E se você estiver em Juízo, Portugal, mas não beijinhos muito. grandes. Vacinem-se. Vacinem-se. E Né? juízo, Se você estiver em gente, é Portugal, pra usar. beijinhos grandes para vocês. Beijos grandes. Beijinhos grandes, eu acho maravilhoso. Beijinhos Eu acho grandes. lindo. Beijos. Beijo, Brasil! Beijo, Beijo. mundo! Tem E camisinha beijo, também, se quiserem engravidar, tá? Beijo, Terra Plana. beijo, Terra Plana.